Muito boa noite a todos os internautas e telespectadores da GMTV. Obrigado pelo convite que me foi formulado para mais uma vez cá estar e trazer esclarecimento sobre uma questão pertinente e que, por sinal, temos recebido muitas questões relativamente a este assunto. Isto tem a ver, portanto, com o destino de bens a quando da morte, portanto, de um determinado proprietário destes bens. Nos referimos à situação de herança. Qual é, tanto o tratamento e qual é o destino que tem que se dar a este patrimônio quando alguém deixa, quando parte desta, como se diz, para outra? Bom, primeiro dizer que fala-se de herança aquilo que é o patrimônio que uma determinada pessoa, quando estava em vida, adquiriu e, após a sua morte, estes bens tornam-se, portanto, herança. Herança porque, a partir do momento em que alguém perde a vida, abre-se aquilo que nós chamamos de sucessão. O que é isso de sucessão? Sucessão significa a possibilidade de uma determinada pessoa poder substituir a outra num direito de propriedade sobre determinados bens quando esta primeira pessoa ou esta segunda tenha perdido a vida. Ora, de forma muito clara e expositiva, o que é que acontece, o que tem que acontecer em termos legais quando alguém perde a vida? Bom, primeiro, se esta pessoa perde a vida e deixou herdeiros, quando nós falamos de herdeiros, estamos a falar tanto de esposa, estamos a falar de filhos, estamos a falar de irmãos, estamos a falar de sobrinhos, estamos a falar de alguns parentes que essa pessoa pode ter. O certo é que ninguém, portanto, deixa herança e esta herança não ter um destinatário, porque quando se procura esta lista de pessoas que podem beneficiar destes bens, lá no final fica então o Estado, ou por outra. Não existindo quem pode herdar ou não tendo qualquer tipo de família, em última instância, é o Estado que vai chamar para si este direito. Ora, existem duas figuras distintas, diria assim. A primeira designa-se por inventário, ok? E a outra designa-se por habilitação de herdeiros. São estas as duas figuras possíveis que se pode recorrer nestas situações. Por outra, há em vida adquiriu determinados bens e há perde a vida. Quando perde a vida, obviamente que abre-se aquilo que fizemos referência, que é a abertura de sucessão, ou por outra, há espaço para que outras pessoas possam suceder no direito de propriedade, porque uma pessoa que perde a vida já não pode continuar a ser proprietário de determinados bens. Ora, nesta situação, a figura de inventário, o que seria? Inventário, nos termos de direito das sucessões, ou para o assunto que estamos aqui a tratar hoje. Atenção que não estamos a falar de um inventário, aquele que corre, em que vamos dizer que, olha, nesta casa aqui tem aquele patrimônio, não sei o quê, tem aquelas características, que normalmente ocorre, por exemplo, num contrato de arrendamento. Não é isto. O inventário que nos referimos é um inventário que tem como finalidade a sucessão em determinados bens no que diz direito a direito de propriedade. Então, inventário seria um processo através do qual um processo judicial, okay? Processo que corre num tribunal, através do qual vai se identificar, primeiro, quem perde a vida, quem são as pessoas que lhe podem suceder no que diz respeito aos bens desta pessoa que perdeu a vida, mas também para se definir
quem tem direito e como é que vão ser partilhados esses bens em torno dessas pessoas. Chama-se inventário, ok? Um processo judicial através do qual o tribunal vai fixar, primeiro, quais são os bens que foram deixados pelo falecido. Segundo, quem são as pessoas que podem lhe suceder nestes bens, ou quem serão os novos proprietários destes bens. Terceiro, quem é que pode fazer a gestão destes bens. Quarto, como é que podem ser, afinal, como é que podem ser distribuídos ou divididos estes bens. Então, nesta matéria de inventário, existem duas modalidades. Temos um inventário facultativo e temos um inventário obrigatório. Falamos de inventário facultativo, aquele em que só envolve pessoas que sejam maiores de idade, ou, por outra, que tenham mais de 21 anos. Aqui, vamos recorrer a um inventário facultativo, ou, por outra, todos os interessados já são maiores de 21 anos. Então, vamos recorrer à via de inventário facultativo. Inventário obrigatório, quer dizer, é outra modalidade. Trataria-se de inventário obrigatório nas situações em que dos interessados ou os beneficiários ou algum menor. Nesta situação, sim, poderemos claramente tratar aqui, portanto, de inventário obrigatório. Atenção, obrigatório quando existe lá algum menor, facultativo quando não existe nenhum menor, são todos maiores de idade e têm a respectiva capacidade. A diferença entre o inventário obrigatório e o inventário facultativo, em termos de tramitação, é que no inventário obrigatório, nós temos lá o Ministério Público. Por outra, temos um procurador que vai representar os interesses deste menor. É por isso que é um inventário obrigatório. Enquanto no inventário facultativo é só o tribunal e os interessados, porque não existe um menor, então aqui já não há figura de do Ministério Público para representar os incapazes. São essas duas figuras, mas em termos de tramitação, é óbvio que tem que se fazer um requerimento, em que vai se, portanto, dirigir ao tribunal. Okay? Normalmente tem que ser o tribunal da jurisdição onde morava. Normalmente não, legalmente, tem que ser o tribunal competente para apreciar este tipo de assuntos é o tribunal do local onde residia o falecido, ok? Ou por outra, onde residia um inventariado. É este o termo que se designa a pessoa através do qual se trata este processo de inventário quando esta pessoa perde a vida. Ora, este tribunal tem que receber um requerimento, ok? Imaginemos que numa família alguém perdeu a vida e tem vários interessados. Imaginemos que é um pai que perde a vida, mas já há vários interessados porque tem muitos filhos, ok? E começa a surgir um clima não bom e um dos filhos ou alguns filhos decidem que, olha, é melhor remetermos isto ao tribunal para evitar esta confusão ou para o tribunal resolver esta confusão, de modo que possamos encontrar alguma decisão relativamente a esta matéria. Então, qualquer dos filhos, qualquer dos interessados pode, claramente, nos termos do artigo 1326 do Código do Processo Civil, dar entrada a este requerimento de inventário obrigatório ou facultativo, dependendo dos casos. Aqui é simples, o requerimento é simples e claro. O que é que se diz? Tem que identificar-se, obviamente. Eu sou fulano de X, eu sou filho de fulano de X que perdeu a vida. Em vida, este indivíduo deixou estes e aqueles bens. E, portanto, nós somos 4 ou 5 irmãos.
está a acontecer isto e aquilo, e por isso estamos a remeter este assunto para o tribunal, para que o tribunal possa decidir, ok? Mas também é preciso, neste requerimento, indicar-se quem pode ser cabeça de casal. O que é isso de cabeça de casal? No fundo, cabeça de casal é aquela pessoa que vai administrar, é aquela pessoa que vai fazer a gestão, é aquela pessoa que vai fazer ou que tem a responsabilidade, de forma direta, cuidar destes bens deixados, objeto tanto deste processo de inventário, até que haja divisão destes bens. Então, cabeça de casal é um administrador apenas. Mas cabeça de casal tem que ser alguém que também é interessado no processo, não pode ser uma pessoa estranha, tem que ser um dos herdeiros, por exemplo, pode ser cabeça de casal, mas este vai agir, portanto, em defesa dos bens todos, não apenas para defender os seus interesses. Ele vai fazer a gestão e tem que prestar contas ao próprio tribunal, mas também aos demais herdeiros. Ele presta um juramento antes de ser nomeado como cabeça de casal, como quem diz, vai administrar de forma prudente esta herança, tanto que for objeto deste inventário. Então, feito o requerimento submetido ao tribunal, os demais interessados vão ser notificados, ok? Vão ser notificados no sentido de pronunciar-se. E depois seguem-se os termos subsequentes em que vai correr o processo até que o tribunal decida quais são os bens disponíveis. Normalmente divide em verbas. Por exemplo, pode dizer que o imóvel ou a casa que está no bairro X é verba 1, a casa que está no bairro Y é verba 2, a viatura é verba 3, por aí. Então, depois vai se decidir no sentido de declarar, tanto que estes bens vão ser divididos desta e daquela forma. Ora, há bens que, pela sua própria natureza, não podem ser divididos. Por exemplo, um imóvel, uma casa. É difícil dizer que esta casa nós dividimos e cada um vai fazendo uso à sua parte. O que se declara é que este imóvel, o tribunal pode decidir que este imóvel pertence a todos, cada um na percentagem X ou Y. Ok? E todos podem chegar à conclusão que vamos colocar o imóvel à venda e dividirmos o valor naquela percentagem. E assim cada um vai, tanto, seguir a sua vida. Mas também o tribunal pode sim decidir que, olha, não havendo consensos, não havendo alguma concertação entre vocês, então o tribunal pode decidir que em algum momento se possa fazer a venda daquele imóvel e o valor ser repartido por todos os interessados ou todos os herdeiros. Estamos a falar de inventário, seja facultativo ou obrigatório, o ritmo é o mesmo. Agora, pode-se dar o caso de, pela complexidade do processo, iniciar-se um inventário como obrigatório, porque tem lá um menor. Mas enquanto o processo ocorre, aquele menor completa 21 anos de idade. Aí pode-se requerer a conversão deste inventário de obrigatório para facultativo. Também é uma via tanto válida nos termos da lei. Em termos processuais, é assim que se opera, ok? Primeiro, perde a vida alguém, sim. Então, quem requer tem que apresentar, obviamente, as provas. Primeiro, ao alegar que perdeu a vida fulano de X, tem que juntar certidão de óbito, ok? Ao alegar que esta pessoa é herdeira daquela que perdeu a vida, tem que juntar documento de identificação que claramente faz perceber que, de facto, é filho daquele que perdeu a vida. E outros elementos que vai arrolando, se vai falar de um imóvel ou uma casa no lugar X ou Y, também tem que juntar a respectiva documentação. Em tribunal funcionam as provas. Tudo aquilo que for dito tem que se provar. Então, é assim, tanto que se opera tanto o inventário obrigatório ou facultativo, em que corre o processo e, ao final do processo, temos uma decisão. Essa decisão tem força de uma sentença em que
há, de facto, decisão emitida pelo tribunal em que vai se fazer referência sobre quem são, portanto, os beneficiários, quais são as verbas ou percentagens, como é que tem que ser feita a divisão, tanto destes bens, se existiam dívidas, que bens devem responder por estas dívidas, e etc, etc. É assim que se opera, e assim finalmente chega-se ao final, em que, não havendo várias complexidades, o processo pode ser célere, mas havendo alguma complexidade pode levar um pouco mais de tempo. Mas, no final, cada um dos interessados segue a sua vida. Portanto, é este o ritual que tem que se obedecer no que diz respeito ao inventário, seja obrigatório ou facultativo. Agora, existe aqui, portanto, uma outra figura que nós chamamos de habilitação de herdeiros. Se vocês se lembram, nós fizemos referência que o inventário obrigatório ocorre num tribunal, ok? Mas existe aqui a figura de habilitação de herdeiros. O que é isto da habilitação de herdeiros? É é um processo, vamos chamar assim, muito rápido, não é muito resumido, que corre tanto numa conservatória, okay? Em que nós vamos, de certa forma, informar que perdeu a vida fulano de X e pedimos a esta conservatória para que possa emitir esta habilitação de herdeiros. No fundo, é uma certidão de habilitação de herdeiros, e o conteúdo deste documento é que perdeu a vida fulano de X na data X e Y e deixou como herdeiros universais A, B, C e D. Aqui já não se faz referência aos bens, porque faz referência apenas aos nomes daqueles que são os beneficiários, como quem diz, todos os bens deixados por este senhor, quem, portanto, lhe sucede, são estes que são os seus herdeiros. Aqui, em termos de tramitação, é mais ou menos simples, exige-se, tanto os documentos de identificação destes herdeiros, tem que se juntar também a certidão de óbito, e tem que estar presente pelo menos 3 testemunhas em que vão declarar que, de facto, conhecemos o falecido, sabemos que ele perdeu a vida e deixou como herdeiros, de facto, estes senhores. Então, após isto, esta informação remete-se tanto ao notário, que, por sua vez, vai fazer o seu trabalho a nível interno, mas também corre, tanto, ou tem que ter lugar uma publicação no jornal de maior circulação da praça. Estamos a falar, no caso de Moçambique, vai ser no Jornal Notícias, em que se faz referência que está a correr na habilitação de herdeiros, em que se faz referência que os herdeiros são A, B, C e D, ok? E atribui-se um prazo para que também aqueles que se arrogam, aqueles que acham que são herdeiros, por exemplo, se a pessoa que perdeu a vida tinha outros filhos de fora do casamento, aqui vai se fazer referência a estes factos todos. Então, a quem acompanhar esse anúncio no jornal de maior circulação, vai ter que aproximar aquela conservatória e dizer que, olha, eu vim reclamar porque eu também sou herdeiro e quero que o meu nome faça parte, ok? Esta é outra via. Então, reclamando ou não, há um prazo, decorrido este prazo, emitem-se as certidões de habilitação de herdeiros. Com base nessas certidões, os herdeiros já estão habilitados, estão capacitados para, em concertação, celebrar negócios ou fazer quaisquer acordos sobre aqueles bens que foram deixados pelos decujos, de modo que entre estes herdeiros possam fazer, então, a partilha destes bens. Ou, por outra, ganham a legitimidade para levar a cabo qualquer tipo de negócio jurídico que tenha a ver com estes bens deixados pelo
pelo decursos. É assim que se operam, portanto, as duas vias, em que falamos primeiro de inventário, seja obrigatório ou facultativo, que tem que correr num tribunal. Normalmente, o inventário obrigatório começa a correr e é dado impulso processual através da procuradoria, ok? Em que alguém tem que narrar os fatos, tem que entregar os documentos e a procuradoria encarrega-se de iniciar, então, o processo de inventário obrigatório. Já no inventário facultativo, corre normalmente como se fosse uma ação normal que corre em tribunal, em que um interessado poderá fazer este requerimento com aqueles requisitos que fizemos referência anteriormente, de modo que se possa remeter isto ao tribunal e possa correr os seus termos normais. De forma resumida, é assim que se opera. Perde a vida alguém, então podemos usar um destes meios que fizemos aqui referência, de modo que possamos colocar fim à comunhão dos bens hereditários, ou por outra, para evitar que continue a comunhão dos bens que são resultantes de uma herança, pode-se usar a um destes meios. Mas um outro elemento importante que julgo que tem sido confusão é cair-se no erro de achar-se que nesta coisa de herança funciona a democracia, como quem diz, a voz da maioria é quem vence. Não é assim que tanto a lei olha para estas situações. Se tem que se, por exemplo, colocar a arrendar um determinado imóvel, todos os herdeiros devem consentir, ok? Se um não consentir e dizer que não concordo que este imóvel seja arrendado, eu prefiro que se venda, em algum momento cada um tem a sua parte, então tem que ir por esta via. Se os outros não concordarem, é uma questão de comprar, portanto, o quinhão ou a parte daquele que não está de acordo, de modo que este seja pago por estes outros herdeiros, a quantia que podia em algum momento receber se o imóvel fosse vendido, e o imóvel passa então para compropriedade daqueles que em algum momento preferirem manter estes bens em comunhão. Mas, no fundo, não existindo qualquer tipo de acordo, decide-se sempre pela colocação tanto dos bens à disposição, neste caso, para venda, de modo que cada um tenha a oportunidade de receber os valores para, tanto, sair desta comunhão dos bens que aqui se fazem referência. Em linhas gerais, é isto. A lei regula claramente estas situações todas. Relativamente ao inventário obrigatório, faz referência nos artigos 1300, aliás, relativamente ao inventário, no geral, faz referência nos artigos 1326 do Código do Processo Civil e seguintes, neste caso, do Processo Civil. Podemos encontrar regulada esta matéria com algum detalhe. E a lei das sucessões também faz referência a quem é que pode ser cabeça de casal, e a lei da família vai então nos dizer, desculpa, a lei das sucessões também vai exatamente nos dizer quem exatamente são as pessoas que podem fazer parte destes processos, ou quem pode fazer parte da herança deixada por determinado indivíduo, portanto, que perde a vida. Esperamos, em algum momento, ter ajudado a esclarecer, esperamos ter trazido alguma informação, ainda que seja de forma resumida, mas útil para os internautas, de modo que, caso algum dos internautas ou seus conhecidos, seus familiares, se encontrem nesta situação, possa recorrer a estas figuras para poder encontrar alguma solução relativamente a estes problemas. Para terminar, é importante dizer que estamos aqui a dar, em linhas gerais, alguns pontos-chave daquilo que
tem que ocorrer nessas situações. Mas melhor que isso, é sempre importante procurar os especialistas na matéria, nos referimos aos advogados, advogados estagiários ou técnicos jurídicos, para que possam sempre auxiliar aqueles que pretenderem, tanto levar a cabo um processo desta natureza. Assim dito em palavras, pode parecer uma coisa que facilmente podemos fazer e dar entrada ao tribunal. Mas é sempre bom quando se tem um toque de um especialista, de modo que se possa evitar prováveis falhas ao longo do processo. Desejamos a todos continuação de uma ótima noite, uma feliz quarta-feira, e esperamos que o programa tenha sido muito produtivo. E havendo, portanto, qualquer questão, estaremos à disposição do internauta para podermos esclarecer. E muito obrigado mais uma vez pelo convite.